E aí, primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de português. Hoje eu vou falar sobre adjetivo. Então, eu vou falar com vocês sobre a definição e classificação, sobre as flexões do adjetivo e sobre algumas particularidades. Então, vamos lá começar? Acompanhe comigo a leitura dessa tirinha. Vida besta. Nem importa se o dia está lindo, Antunes leva sempre uma nuvem escura sobre a cabeça. Não importa se o dia está feio, Alice carrega um sol particular onde quer que vá. No texto da tira, os termos lindo, escura, feio e particular desempenham uma função adjetiva, especificam por meio de uma qualificação o referente dos substantivos dia, nuvem e sol. Então, a definição do adjetivo. Os adjetivos são palavras variáveis, ou seja, elas mudam, que especificam o substantivo caracterizando. Essa especificação pode referir-se a uma qualidade, veja o exemplo, profissional honesto, termo sublinhado, é um adjetivo que refere-se a uma qualidade do profissional. Então, honesto aqui especifica o substantivo profissional. Há um estado, carro amassado. Qual é o estado do carro? Amassado. O termo sublinhado amassado é um adjetivo que caracteriza, especifica o substantivo carro. Há um aspecto ou aparência, mar azul. Azul, que é o termo sublinhado, é um adjetivo que qualifica, que especifica o substantivo mar. E há um modo de ser particular, criança mimada. Mimada é o adjetivo, o termo sublinhado que caracteriza o substantivo criança. Além de caracterizarem os referentes dos substantivos, os adjetivos cumprem outra importante função: estabelecer com o substantivo relações de tempo, de espaço, de procedência, de finalidade, etc. Os adjetivos que cumprem essa função são denominados adjetivos de relação. Observe comigo os exemplos. Prova mensal. Então, mensal é o adjetivo de relação que cumpre a função de expressar aqui tempo. Casa paterna. Azeite espanhol. Pronto socorro cardiológico. Então, aqui, gente, é uma das funções do adjetivo. Cumpre a função aí de estabelecer com o substantivo relações de tempo, de espaço, de procedência e de finalidade. Outra função do adjetivo, do ponto de vista das funções sintáticas que desempenham nas orações, o adjetivo pode ser um adjunto adnominal. Ao lado de um grande homem, tem uma grande mulher. Então, as expressões sublinhadas aqui, as palavras sublinhadas, do ponto de vista de função sintática, desempenha nessa oração a função de adjunto adnominal, a função sintática de adjunto adnominal. O adjetivo também pode ser um predicativo do sujeito. Aquele jogador é extraordinário, e ele também pode ser um predicativo do objeto. O júri considerou o réu inocente da acusação de homicídio. Então, resumindo, o adjetivo ele pode ser um adjunto adnominal sintaticamente, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Então, quer dizer, professora, que além de adjetivo, ele pode também exercer essa função? Sim, exatamente. Se a gente estiver fazendo uma análise sintática, ele pode ser adjunto adnominal, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. O adjetivo, ele pode, assim como o substantivo, ser classificado em primitivo e derivado. É muito parecido com a classificação dos substantivos. Primitivo, adjetivos constituídos por um radical que não sofre o acréscimo de afixos derivacionais. Por exemplo, azul. Então, aqui é um substantivo primitivo.
Derivados, adjetivos formados a partir de outros radicais por meio do acréscimo de afixos derivacionais. Azulado, aqui foi colocado um afixo ado, então a palavra era azul, passou a ser azulado. Exemplo de um adjetivo derivado. Temos desculpa, gente, a garganta tá hoje. Então, temos ainda os adjetivos pátrios, adjetivos derivados, que se referem a continentes, países, regiões, estados, cidades. Então, temos exemplos capixaba, pode ser brasileiro, cearense. Então, são exemplos de adjetivos pátrios. Ainda pode ser simples ou composto. Simples quando apresenta apenas um radical, mesma coisa lá do substantivo, amarelo, ou composto quando apresenta mais de um radical, amarelo, ouro. Bem simples, não é, gente? Quem sabe substantivo, consequentemente também vai saber adjetivo. Agora vamos às flexões dos adjetivos. O adjetivo, ele se flexiona em gênero, feminino, masculino, número, singular ou plural, e grau. Então, vamos começar com o gênero. O gênero pode ser uniforme, são os que têm uma única forma para se referir ao masculino e ao feminino. Aluno eficiente, eficiente aqui é o termo destacado, é o adjetivo uniforme. Ele qualifica aluno e ele também pode qualificar aluna. Então, por que é uniforme? Uni, só tem uma forma, tanto para o gênero feminino quanto para o gênero masculino. Galo pedrez, galinha pedrez. Patrão gentil, patroa gentil. Ator versátil, atriz versátil. Aqui temos exemplos de adjetivos que servem tanto para o feminino quanto para o masculino, adjetivos uniformes. Adjetivos biformes, como o nome já diz, biforme, são os que apresentam uma forma para cada gênero. Flexionam-se mediante a troca da vogal O pela vogal A ou com o acréscimo da desinência A, indicadora da noção de feminino. Então, vamos lá. Juiz dinâmico, dinâmico é o adjetivo. Juíza dinâmica, aqui foi trocado, né? O O, foi retirado o O e colocado o A, desinência A, que indica feminino. Escritor em inglês, masculino. Escritora inglesa, feminino. Então, resumindo, a flexão dos adjetivos quando estamos falando de gênero pode ser uniforme ou pode ser biforme. Algumas observações importantes. Em geral, no feminino acrescenta-se A, as terminações U, esse e OR. Algumas regras aí bem básicas. Cru, crua, irlandês, irlandesa, amador, amadora. Alguns adjetivos terminados em U, ES e R não se flexionam em gênero. Hindu, cortês, pedrez, pior, melhor, anterior. Adjetivos, terceiro ponto, adjetivos terminados em OR podem admitir a terminação eira no feminino. Então, trabalhador, trabalhadora ou trabalhadeira, que também é uma flexão de gênero. Deixa eu voltar. 4. Certos adjetivos biformes apresentam flexão de gênero especial. Europeu, hebreu. Plebeu, europeia. Então, deixa eu ver aqui. Europeu, europeia. Hebreu, hebreia. Plebeu, plebeia. Judeu, judia. Tem uma lista no material de apoio de vocês desse tipo aí, desse gênero especial. Agora eu vou falar sobre a flexão do adjetivo em número. O adjetivo pode ser simples, seguem as mesmas regras de flexão do substantivo. Dia festivo, dias festivos. Dia festivo, singular. Dias festivos, plural. Boa escolha, singular. Boas escolhas, plural. Aqui há apenas o acréscimo do S.
sofá azul, sofás azuis. Aqui já há uma diferença, há o acréscimo de IS, é só retirar o L e colocar o IS. Moça sensível, moças sensível. Observação: os substantivos empregados como adjetivos para nomear cores permanecem invariáveis, ou seja, gente, quando a gente usa um substantivo para nomear cores, por exemplo, meia creme, meias creme, não vai mudar mesmo que o substantivo a que ele se refere esteja no plural. Então, meia creme, meias creme, porque no geral o adjetivo vai concordar com quem? Com o substantivo. Essa é a regra geral. Mas há particularidades, como essa que eu acabei de falar. Gravata mostarda, gravatas mostarda. Porque se você colocar aqui um S, ele deixa de ser adjetivo para ser substantivo. Então é por isso que a gente não pode concordar em número com o substantivo. Vestido esmeralda, vestidos esmeralda. Toalha abóbora, toalhas abóbora. Flexão dos adjetivos ainda em número, temos o composto. Se o adjetivo composto é formado por adjetivos, somente o último elemento vai variar. Poltrona azul escura, poltrona azul escura, poltronas azul escuras. Acordo ítalo-brasileiro, acordos ítalo-brasileiros. Só muda o último, por quê? Porque é formado aí por dois adjetivos. Adjetivos compostos, somente o último vai mudar. Olho castanho claro, olhos castanho claros. Não é olhos castanhos claros, ok? Uma observação muito importante, são exceções. Terno azul marinho, que fica como ternos, terno azul marinho. Nesse caso, azul marinho, nem o primeiro nem o final muda. Vestido azul celeste, vestidos azul celeste. Menino surdo mudo, que inclusive surdo mudo a gente não usa mais, mas se vocês encontrarem ou necessitarem escrever, meninos surdos mudos. Nesse caso, tanto surdos quanto mudos vai para o plural. Segundo ponto, se o adjetivo composto é formado por adjetivo e substantivo que se referem a cores, permanece invariáveis. Tapete cinza chumbo. Tapetes cinza chumbo. Vocês viram que lá no começo somente o último vai mudar? Nesse final, se o adjetivo, nessa segunda opção, se o adjetivo composto é formado por adjetivo e substantivo no final, que se referem a cores, ele não vai mudar, então vai ficar tudo invariável. Colcha amarelo ouro, colchas amarelo ouro. Casaco azul turquesa, casacos azul turquesa. Terceiro ponto. Nas locuções adjetivas formadas pelas expressões cor de e da cor de, os elementos ficam invariáveis. O que é invariável, só para lembrar, é quando não muda, não varia. Sandália cor de rosa, sandálias cor de rosa. Almofada da cor de morango, almofadas da cor de morango. Agora, a flexão dos adjetivos em grau. Flexão de grau dos adjetivos ocorre sempre que se quer comparar, grau comparativo, ou intensificar, grau superlativo, as características que atribuem ao substantivo. Então, quando eu estou falando de grau comparativo, como o nome já diz, eu estou fazendo comparação, né? O adjetivo com o substantivo. E quando eu falo sobre grau superlativo, eu quero intensificar as características atribuídas a quem? Ao substantivo. Então, para começar, vamos de grau comparativo. O grau comparativo ocorre quando se compara a mesma característica entre dois ou mais seres, ou se atribuem duas ou mais características ao mesmo ser. O comparativo pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Comparativo de igualdade: acrescentam-se ao adjetivo os advérbios tão e quanto, ou ainda o como. O quadro de Caravaggio é tão belo quanto de Rubens ou como de Rubens.
em conhecer alguém tão fabuloso como eu. Então, eu posso, quando tem tão quanto ou tão como, estamos aí numa situação de comparativo de igualdade. Comparativo de superioridade, acrescentam-se ao adjetivo o advérbio mais e a conjunção do que. O quadro de Caravaggio é mais belo do que o de Rubens. Comparativo de inferioridade, acrescentam-se ao adjetivo o advérbio menos e a conjunção do que. O quadro de Caravaggio é menos belo do que o de Rubens. Uma observação: os advérbios de intensidade, muito, pouco, bem, além de alguns advérbios de modo, podem ser usados para reforçar ou dosar a ideia de superioridade ou de inferioridade. Então, vejam só. A música clássica é muito mais relaxante do que a bossa nova. João é pouco mais alto do que Pedro. Sua candidatura continua bem menos aceita que a nossa. O peixe é ligeiramente mais caro do que a carne de boi. Então, os advérbios de intensidade muito, pouco, bem, podem ser usados para reforçar a ideia de superioridade ou de inferioridade. Agora, falando sobre o grau superlativo, ele é dividido ainda em duas abas. Tem um relativo, indica que determinado ser, com relação a todos os demais seres de um conjunto que apresentam certa qualidade, destaca-se por apresentá-lo em grau maior ou menor. É sempre expresso de forma analítica por meio do uso de advérbios menos e mais. Então, tem um de superioridade. Este é o mais interessante dos livros que li, mas de inferioridade, ele é o menos egoísta de todos. Superlativo absoluto indica que determinado ser apresenta certa qualidade em um alto grau, expressa a ideia de excesso. E expressa aí a ideia de excesso. Ele pode ser sintético, é formado pelo acréscimo de determinado sufixo ao radical do adjetivo. O mais comum desses é íssimo ou íssima, mas formam-se também superlativos por meio do sufixo ílimo e érrimo. Analítico, neste caso, a variação de grau é feita por meio do uso de advérbios como muito, excessivamente, extraordinariamente, etc. Agora vamos às particularidades. Eu considero as partes mais importantes se você já souber o básico, porque a regra geral a gente sabe. Agora, quais são as particularidades que normalmente a gente não usa na oralidade ou no dia a dia? Então, vamos lá. Os adjetivos bom, mal, grande, pequeno apresentam aí uma forma especial no comparativo e no superlativo. Então, vamos lá. Adjetivo bom, comparativo de superioridade, melhor. Superlativo absoluto, ótimo. Relativo, o ou a melhor. Aí tem o mal, que comparativo de superioridade, pior. Absoluto, péssimo. E assim vai. 2. Para comparar a qualidade de elementos diferentes, usa-se forma sintética. Lennon era melhor cantor que Paulo McCartney. Então, melhor, pior, maior ou menor, quando a gente quer comparar a qualidade de elementos diferentes. O apartamento parecia menor que o estúdio. Elementos diferentes. Apartamento, estúdio, utilizado aqui, elementos diferentes, menos que. Usa-se a forma sintética. Quando se comparam duas características de um mesmo elemento, empregam-se as formas analíticas. O rio Nilo é mais grande do que caudaloso. Este carro é mais bom do que barato. Alguns adjetivos apresentam no superlativo absoluto sintético uma forma culta ou erudita originada de um radical latino. Então, veja aqui os exemplos. Acre é o adjetivo. Superlativo absoluto sintético, acérrimo. Adjetivo, magnífico. Superlativo absoluto sintético, magnificentíssimo. É até complicado de falar, não é, gente? Então, aqui o absoluto sintético é bem culto, bem erudito. A gente usa poucas vezes. Deixa eu ver outro. Mísero, misérrimo. Antigo, antiquíssimo. Amigo, amicíssimo. Amargo, amaríssimo.
Quinto ponto, outras maneiras de formar o superlativo absoluto, com o prefixo maxi hiper ultra, moeda maxi desvalorizadora, pessoa hipersensível, suco ultraconcentrado. Com expressões fixas, praia suja a beça, amigo pra lá de sério, bife duro que nem sola, que são expressões fixas e informais. Com adjetivos repetidos, travesseiro fofinho fofinho, saia curta curta, música suave suave. Então aqui são exemplos, outras maneiras de formar o superlativo absoluto. Sexto ponto, na forma popular do superlativo absoluto sintético, usa-se normalmente o sufixo íssimo e na forma culta o sufixo érrimo e ílimo. Magro, magríssimo ou macérrimo, ágil, agilíssimo, agilíssimo ou agílimo. Então, na forma popular do superlativo sintético, usa-se normalmente o sufixo íssimo, magríssimo, popular, mas na forma culta, macérrimo. Bom, turma, eu pretendia fazer a correção de algumas questões da aula passada, né, que eu passei para vocês, mas nosso tempo acabou. Então, resolvo com vocês depois algumas questões, ok? Eu encontro com vocês próxima semana na aula ao vivo. Até logo, gente!